Olá, tô aqui de novo nesse espaço que eu amo pra caramba, que é o podcast Somos Água. E hoje eu tô, mas muito, muito feliz, porque eu tô aqui para começar esse diálogo com uma pessoa que é uma grande mestra para mim, que eu também considero uma amiga muito, muito querida, que é a Marcia Hanze. E, bom, depois eu conto um pouquinho da história, mas antes eu sempre começo com essa pergunta, que é, Márcia, como que está o estado das tuas águas nesse momento? Bom, tem muitas águas envolvidas, né? Porque eu moro no sertão, tem água sob o solo, tem água da chuva, tem água dentro do meu corpo, né? Tem armazenado na cisterna, tem água armazenada no solo. Então, qual água que você está falando? Você Eu pode, tenho todas essas águas. você pode falar de todas elas se quiser. Bom, do ponto de vista faz com que a terra perde suas águas, evapora, né? Não infiltra e fica quente, evapora e a terra fica sem água. Então, meu trabalho como agricultora, como agrofloresteira, né, é de criar condições para que a minha terra ganhe água e que ganhe muita água, que infiltra toda a água que cai do céu, que entra no solo e fica armazenada dentro do solo. É isso que você quer saber? É uma pergunta bem subjetiva, né? Ela é de livre interpretação, então é sobre o que você quer falar sobre ela. Ela dá, né, ela dá margem para muitas interpretações, né? Porque a água aqui no sertão é um assunto principal, né? Fundamental, primordial mesmo, né? A questão da água, né? As pessoas acham que é irrigação e tudo, mas antes disso é a capacidade do nosso solo absorver água e guardar água para nós, água que vem caindo do céu ou vem infiltrando de baixo para cima, né? Então, nossa água é mais isso, a água que está dentro do solo. E, bom, antes de pedir para a Márcia se apresentar, quero trazer um pouquinho do porquê que para mim ela é um ser tão especial assim, né? Bom, acho que a primeira coisa que me toca muito assim é uma informação que talvez muito poucas pessoas tenham assim, mas a permacultura ela foi trazida, né, para o Brasil por uma mulher, né? E essa não é a história oficial, né? A história oficial É verdade. ela foi, né, de novo engolida pelo patriarcado, né, pelo masculino. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, em ter, enfim, de poder, né, honrar essa trajetória, né, da Marcha, que foi pioneira na permacultura aqui no Brasil, aqui, numa região tão incrível, né, também que foi a Bahia. Mas, mais do que isso, me toca muito esse lugar de olhar para a permacultura dentro de um invólucro amoroso, não só técnico, não só prático, né? Então, primeira vez que eu ouvi falar da marcha foi através de um grande amigo meu, né, do meu compadre, do Andrei, que foi enfim, talvez mais de 20 anos atrás, fazer um curso com ela. E ele, né, imediatamente quando ele voltou, ele disse: Uau, Júlia, vocês precisam se conhecer, precisam se encontrar. E isso se deu em 2007, acredito, né, onde participamos do mesmo PDC em Rio de Contas, na Bahia, aqui na Bahia, né? E para mim foi um lugar realmente de eu me sentir muito conectada a essa mulher, esse ser que eu vejo como uma mestra, mas não num lugar de mais ou menos, né?
né, de superioridade, mas assim de realmente me inspirar nessa caminhada tão amorosa e tão resiliente, né, de transformar os espaços onde ela passa, né, hoje, aí já há muitos anos, né, na Caatinga baiana, e essa capacidade de transformar lugares áridos em oásis, mas mais do que isso, né, de transformar esses lugares em algo muito belo. Então, me sinto muito honrada em poder conversar com você aqui, assim, e eu costumo dizer que as pessoas que eu mais admiro nessa vida são pessoas amigas, né? Então, para mim é uma honra muito grande, assim, uma alegria muito grande poder ter você nesse espaço hoje, que é um espaço que eu cultivo com tanto carinho, né? Então, Márcia, essa é um pouquinho da minha versão, Eu né? vou ligar a luz. Eu volto já. Então, Esse é um eu pouquinho vou, a, vai ficar melhor, porque a eu estava muito apagada. Pronto, desculpa. melhorou. É. E para mim é importante que o meu maior problema agora, morando no sítio, no sertão, rodeado só por uma família local, é a solidão. Porque agora fiquei fisicamente longe da família e das amigas, né? Estou sentindo bastante. Chegou a ser quase uma crise, mas agora está melhorando, porque agora está começando a aumentar as visitas, e isso nesse tipo de comunicação pela internet, né? Então, para mim também é muito importante continuar esses contatos com as pessoas que estão trabalhando na mesma linha do que eu, né? Que aqui a linha, junto com o povo local, é mais agricultura mesmo, né? E vocês sabem que é muito mais do que agricultura, né? É a mediunidade, é conversar com seres alimentares, é meditação, comunicação com as plantas. E o Luiz Carlos, que é meu parceiro principal, que vai dar continuidade aqui, ele ainda convive com isso. Ele é muito confortável com essas coisas, né? Mas a coisa principal dele é a agricultura, mas é a produção, é plantar. Mas ele totalmente reconhece a existência desse lado intuitivo e ele é bastante intuitivo também. Mesmo assim, eu sinto uma certa falta desses contatos ou das visitas, etc. Então, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. E como que começou essa história, assim, com a permacultura primeiro? Como que você chegou no Brasil? A história de Marizá? Conta um pouquinho essa história para gente, Márcia, se possível. Bom, eu fui uma criança selvagem, eu me criei nas costas de cavalo subindo em árvore, né? Eu nunca ficava dentro de casa. Então, esse vínculo com a atividade e a natureza, né, vem de infância, assim, é de mim mesmo. Eu brincava de ir em lugares que não tinha nada e criar uma casa inspirada pelos pioneiros americanos, né? Não sei, muitas pessoas devem ter visto a casinha, como é em português, né? A família que foi lugar que não tinha nada e começaram a construir e plantar. Eu brincava disso. É o que eu faço hoje. Eu brincava disso de criança e hoje eu fui para um lugar que não tinha nada, 7 hectares de areia, sem nada, para criar um paraíso. Agora está feito. Já virou paraíso e estou em crise. Porque agora, o que eu vou fazer? Já fiz. Eu vim aqui para fazer o paraíso, já fiz o paraíso, e agora? Eu tenho que ver qual que vai ser o próximo passo. Né? A parte que mais me movimenta agora é a beleza, de apreciar a beleza e o prazer de trabalhar. Porque eu acho que o movimento de agroflorestas e a agricultura, de modo geral, de agricultura, fica muito funcional. E eu acho que estamos perdendo o fato que o maior motivador é o prazer. É o prazer de estar fazendo esse trabalho, né? É o prazer de estar convivendo com os seres da natureza, etc. Né?
A gente tem prazer de colher bem também, mas a gente tem prazer em plantar e cuidar. Então, eu acho que o próximo passo agora, já que fiz o paraíso, e evoluir esse conceito do prazer. Não sei, vamos ver. Há quantos anos você chegou em Marizá, Márcia? 22 anos. E como que você encontrou essa terra aí? Eu queria achar, como professor de permacultura, eu ficava frustrada que eu não vi ninguém fazendo tudo o que poderia fazer. Uma pessoa fazia uma coisa, outra fazia outra, mas ninguém fazia todo o conjunto de técnicas e estratégias disponíveis. Então, eu resolvi escolher a pior terra que pude achar no sertão para provar que o paraíso era possível em qualquer lugar. Eu tinha amizade aqui em Tucano, então vim para Tucano porque eu não queria. Eu saí de um casamento de 30 anos para fazer isso, estava um pouquinho insegura, então eu tinha amigas aqui em Tucano, então vim para Tucano. E depois de um ano, quase 2 anos aqui, eu localizei essa terra que era 7 hectares de areia branca, que é o fundo de um lago pré-histórico, que é só uma praia, são 3 metros de areia branca, 3 metros de areia. Aí eu achei, beleza, é um lugar belíssimo, muito bonito, um povo muito gentil, muito acolhedor. Achavam que eu era louca, claro, ou burra, né, de comprar essa terra, mas era proposital, né? Agora, não faça isso, eu não recomendo para ninguém, porque sai caro, né? De comprar a pior terra, leva mais tempo, né? Hoje a gente levaria 4, 5 anos para chegar a esse resultado que eu levei 20 anos, porque eu tive que descobrir o que fazer, como fazer, né? Para criar um paraíso, né? Porque na região da mata as estratégias e as técnicas são diferentes. Então eu tive que descobrir até criar formas de fazer isso no sertão, no semiárido. É diferente. É outro jogo de futebol com outras regras, né, aqui. Né? Mas não é tão difícil também, não. E qual foi o maior desafio, assim, de quando você chegou aí? Era a pobreza do solo mesmo, né? 3 metros de areia branca, não tinha capacidade de. Não é que não armazena água, a água infiltrava tão rápido que não ficava disponível para as plantas, né? Então, o solo muito pobre, e quanto mais rico o solo, mais capacidade de armazenar água. Né? Para cada 1% de carbono a mais no solo, é capaz de conservar milhares de litros de água por hectare a mais, entendeu? Então, eu comecei praticamente abaixo de zero, né? A gente fazia construção com essa areia, né? Areia pura mesmo. E hoje é uma terra boa, mas se você fizer qualquer erro, ele volta a ser areia. Então a areia está lá, mas agora tem toda uma camada de vida por cima que está produzindo, está fértil, está conservando a água. Então levou 20 anos para chegar a isso, hoje eu levaria 3, 4 anos que a gente descobriu como fazer. E como que é a questão da água? Porque eu tive em Marizá cerca de 15 anos atrás, e eu lembro que a água ela estava bem funda, né? Sei lá, 20 metros de profundidade, ela era salobra. Que era essa época Sim, que vocês estavam construindo, começando a construir as cisternas, eu creio, né? isso. E a gente foi capengando com água desse jeito, com esse poço, 20 metros e muito raso, né? Tem, né, para um poço é muito pouco profundidade. Com essa água que dava para lavar roupa, mas não dava para irrigar, porque era salobra. Então a gente levou quase 20 anos nessas condições, usando a água das cisternas, sem poder plantar no verão, ou sem poder manter as coisas vivas no verão, porque não tinha água para irrigação. A água das cisternas acabava por volta de Natal, então não podia plantar árvores de fruta, por exemplo, que eles precisavam de ajuda nos primeiros anos, né? Aí, 2 anos atrás, a gente fez um poço de um outro lado da propriedade, que de um lado tem as montanhas, quem vem essas montanhas é doce.
E a água que vem daqui do outro lado é salobra. Eu não sabia isso quando fiz os poços, o primeiro poço. Então, agora a gente usa radiestesia, né? A gente aprendeu a usar radiestesia de medir água e apareceu uma profissional na mesma época e nós duas, a gente apontou o mesmo lugar, né? Tinha 1 metro de diferença do que ela apontou, sem saber o que a gente apontou. E a gente fez um poço e a água saiu abundante e doce. E agora estamos podendo usar irrigação pela primeira vez em 20 anos. Mas tudo isso foi feito só a base de água de chuva, de cisterna ou sem irrigação nenhuma, né? Foi sofrido e foi demorado, mas hoje a gente conseguiria fazer mais rapidamente. E qual foi o, não sei outra expressão assim, mas esse pulo do gato, assim, que foi o momento que você disse assim, uau, agora eu percebo que essa terra tá no seu melhor, assim, né? Fez essa transição né, totalmente degradada para um lugar de fertilidade e abundância, assim. É uma muito boa pergunta isso. Nós fomos inspirados por vários um, heróis, né? Heróis agrícolas, né? O primeiro foi Ernst Goethe. Ele vinha aqui totalmente infiltrado por agroflorestas, né? Imbuído com essa ideia que a árvore é a solução, etc. Ele leva alguns anos para descobrir que isso não é exatamente a verdade para o sertão. O papel da árvore é de reciclar a água. E o papel do capim é de conservar a água. Se você planta muitas árvores, mas não tem a vegetação que vai infiltrar a água, você pode até, dependendo do tipo de árvore, você pode perder a água. A árvore vai respirando essa água e o solo vai secando. Tem árvores aqui que ressecam mesmo. Então, cada árvore é diferente. Então, em primeiro lugar, eu precisei aprender isso, que não é só botar muitas árvores que é a solução. Você tem que trabalhar, sobretudo, as raízes, grandes quantidades de raiz. Então, a gente começou a plantar muitos suculentas, né, sisal, babosa, etc., e capim junto com árvores. E o papel da árvore aqui não é tanto de reciclar água, quanto é de fornecer comida e sombra para baixar a temperatura. A função da árvore aqui é diferente do que a região da mata. Onde chove muito, tem que ter floresta. Agora, onde não chove muito, você precisa ter, eu diria, uma savana, árvores junto com capim, né? Que e essa conserva melhor água, como na África, meio oeste americano. No meio oeste, muitas regiões secas nem tem árvores, só tem capim, né? Meio oeste americano, Turquia, África. Na África tem as árvores. Então, a maioria dos lugares que secos, frios, nem tem árvores, né? A natureza escolheu usar capim e muitos outros tipos, centenas de tipos de plantas, né? E essas são regiões que têm os melhores solos do mundo. Os solos mais ricos, mais férteis, são nesses lugares que são secos, né? Que não tem as árvores evaporando a água, que tem todo esse sistema criando solo que chama de molisol. O solo criado pela árvore é alfisol, é um solo mais raso, e o solo criado pelos capins, etc., é muito profundo. No meio oeste americano tinha 12 metros de profundidade, né? Então, em região seca, você cria solo para infiltrar água, né? Então, o primeiro passo foi Ernst Goethe, mas depois a gente viu que o sistema dele é parcial para nós, né? Que tinha sistema mais apropriado para regiões secas. E para regiões secas, normalmente você precisa do animal. Porque durante 8 meses do ano o solo está seco e a matéria orgânica não se recicla.
não vira adubo. Seca e se perde, fica uma palha seca, mas não vira adubo que não tem decomposição quando o solo está seco. Aí você precisa dos ruminantes, sobretudo a vaca e o boi, que são melhores que eles comem mais e cagam mais, né? O esterco de carneiro e de cabra não tem muito efeito sobre o solo, sabe? Como o esterco da vaca, né? Então, quando a gente percebeu que as regiões secas dependem dos animais, todas as regiões que têm esses solos, na África, meio oeste americano, Turquia, eles têm enormes rebanhos de animais circulando, entendeu? Mas o animal tem que circular, não pode ficar. Se ele fica, ele degrada. Tá? O próximo passo foi esse, se chama manejo holístico. Né? E o terceiro passo foi conhecer um agricultor, um fazendeiro dos Estados Unidos, chama Gabe Brown, que um dos poucos fazendeiros americanos que não depende do governo para sustentar ele e que tem lucro todos os anos, porque ele trabalha com policulturas. Então, para plantar milho e feijão, não planta milho e depois feijão. Você planta 8 coisas ou mais, tudo junto. E isso cria um solo rapidamente, que você precisa de 8 tipos de plantas para ter muito microvida. Você depende da microvida para criar um solo fértil que segura a água. Para ter um solo úmido, depende da vida. E a vida não é a vida que está em cima do solo. Na região da mata é a vida em cima do solo. Né? Se vai podando as árvores e jogando matéria na superfície. Na região seca é a vida dentro do solo. As raízes com a máximo possível de microvida. Aí a gente aprendeu a manejar os animais que eles ficam muitos animais pouco tempo e descansam. Né? Passam os bois, comem, cagam e vão embora. E descansa. Aí o solo vai melhorando gradativamente. Né? Então, é totalmente diferente da região do manejo da região da mata. Né? Agora que o solo está ficando melhor e mais úmido, as estratégias da região da mata estão começando a valer, porque agora o solo é mais úmido. Né? Agora podemos podar árvores e isso serve durante 4, 5 meses do ano, serve essa estratégia. Porque o solo está úmido e aquele matéria está se transformando em fertilidade. Né? Mas a gente levou 20 anos a chegar a isso. Né? Então, foi passo a passo. Né? Agora, eu tenho outros mestres, né? Tem a Michael Smallright, que se chama Perilandra, que ensina a comunicar com os seres da natureza e planejar intuitivamente em forma mediúnica. E ela foi um dos meus mestres mais importantes. E até hoje eu uso essas técnicas para fazer planejamento. E a gente tem vários anuzinhos em residência, tem até nome e função, e até tem umas casinhas que a gente organizou para eles. Pegou os potes de barro e colocou porta e janela para simbolizar esse lugar deles. Né? Então, foi passo a passo. Para cada pessoa, acho que vai descobrir uma coisa, faz um passo. Depois descobre outro, faz outro passo. Né? É passo a passo. Leva tempo. Mas é muito divertido, porque você está sempre dando passo para frente. Eu nunca me arrependi de ter vindo aqui. Talvez esse ano eu comecei a ficar um pouco entediada, né? Porque estou sozinha e já fiz o que eu queria fazer. Né? É longa resposta para uma pergunta simples. Mas a ideia é essa mesmo. Assim, posso te ouvir a tarde inteira, Marcia. Mas, ó, te ouvindo, assim, né, você citou aí seus várias pessoas que são suas referências, seus mestres, né? Mas eu percebo, Meus heróis. mas dentro desse trabalho, né, que você realiza nesse espaço, tem essa prática muito forte desse primeiro princípio da permacultura que fala da observação da natureza, né? Do tipo, Exato. eu percebo que você tem uma intimidade muito grande com esse lugar, né?
E aí, exato. que esse lugar, né? Você falou agora também dessa comunicação com as plantas, com a terra, né? O que esse lugar foi te comunicando ao longo desses tempos, assim, né? Nessa, enfim, desde que você conheceu É, até agora, o que mais forte ele. foi, foi me comunicando a cooperação. É um trabalho de equipe. A gente faz parte de uma equipe. Não é a gente obedecendo à natureza, nem ela obedecendo a nós, né? Tem pessoas que acham que a natureza sabe tudo, então a gente não precisa fazer intervenção. Mas, de fato, é uma dança, dois para cá, dois para lá, e você podendo comunicar com a natureza, você pode cooperar com ela, mas não é só você, nem, não é nem só ela, né? É um trabalho de cooperação. Mas você fala outra coisa que é realmente uma linha de trabalho, eu acho muito importante. O brasileiro não sabe o que é um jardim. Os jardins daqui, na maior parte, são pobres, não tem biodiversidade, é, gramado com algumas árvores e muito cimento, pelo que tenho visto dos jardins brasileiros, né? Eu sou muito influenciado pelas jardins ingleses, que são muito biodiversidade, muitas plantas diferentes, muito conhecido, cada planta no seu lugar, na sua função, na sua beleza. Então, eu estou querendo muito agora levar as pessoas a começar a olhar de verdade para as plantas, para a natureza. As pessoas vêm aqui, vão direto para a cozinha, sentam na cozinha e ficam conversando. Eles não olham as plantas, não olham o jardim de verdade. Né? Eles passam rápido, oh, que bonito, passa em 10 segundos e passou. Então, eu estou querendo fazer vivências agora aqui de ficar íntimo com cada tipo de planta. E eu quero fazer vivências de jardinagem, porque quando você faz um jardim, você está olhando cada planta. Será que essa planta vai na frente da outra? A cor, a altura. Com isso, você começa a criar uma intimidade com a complexidade das plantas. As pessoas chegam aqui, sobretudo os brasileiros, que não têm muito contato, a cultura não tem muito isso. Eles só vê uma parede de verde. Eles não veem as plantas, os tons de verde diferentes, e profundidade, e sombra, e luz, e o vento. Eles não prestam atenção aos sons, aos passarinhos. Então, eu estou querendo começar a vivências assim, só para as pessoas serem levadas a olhar de verdade e de enxergar de verdade a natureza, o ecossistema, as plantas, a biodiversidade. Como se fosse uma obra de arte em movimento. De fato, eu estou vendo o Arthur agora como artista. E somos criadores de paisagens. Então, se pode criar uma paisagem romântica, com aquelas pinturas românticas, cheias de gente sentada na sombra, olhando para um lago, as flores e as roupas bonitas, né? Que a luz suave, sol e sombra, ou pode criar uma arte moderna, agressiva, uma cor só, linhas retas, né? Então, estamos criando quadros, estamos criando paisagens com o nosso trabalho na Terra. E isso que mais me mobiliza hoje e o lado artístico da agricultura. Não é fazer jardins e fazer agricultura, que a agricultura seja bonita, que em si os campos de agricultura sejam bonitos. Então, tem uma grande tendência hoje de fazer linhas retas, né? Mesmo Ernst Goethe faz, né? Nas agroflorestas são todas linhas retas. Isso é uma coisa muito masculina, né? Eu quero fazer uma forma mais feminina, né? Curvas, círculos, romantismo, né? Romantismo na agricultura, né? Eu quero fazer arte romântica na agricultura. É uma coisa mais feminina também. E produz do mesmo jeito. Não produz do mesmo jeito, mas produz mesmo assim, eu posso dizer. E como que entra a educação nisso tudo, Márcia? Porque se, né, você trazendo essa temática, né? Porque quando você fala dessa questão do jardim, né, dos brasileiros não terem essa, né, que é algo cultural mesmo, né?
Eu também lembro muito do que você falava sobre educação, falando das suas filhas, né? Dessa observação de perceber que cada uma precisava de um formato de educação, de uma metodologia diferente, assim, né? E trazendo isso para um olhar mais amplo, né? Cada ser tem aí uma forma de visualizar o mundo, né? E infelizmente a gente não foi educado, né, ou sensibilizado para, né, tanto para enxergar a beleza, mas também para criar beleza, né? Então, como você Isso. percebe sei lá, essa mudança de mentalidade, como pode se dar essa mudança de mentalidade, né, levando em conta aí esse espaço educativo, levando em conta principalmente crianças e jovens, né? Olha, eu estou pensando mais fazer em adultos cansados, presos em trabalhos, assim, escritório, mas as crianças adoram. Quando vem muitos grupos aqui, cursos, e eles adoram, mas eu não estou tendo a oportunidade de trabalhar com eles. Eles vêm uma manhã e vão embora. E minha ideia agora é de pegar pessoas e começar a trabalhar o canteiro, o jardim, decidir qual planta fica, qual sai, né? Olha, onde está a sombra de manhã, de tarde, olhar de verdade a complexidade. Isso muda muito, eu acho, o cérebro. O cérebro fica menos linear, que é com a tela plana, a gente fica muito linear, eu acho, né? Não vê, porque aqui na tela não tem profundidade, né? E não tem complexidade de cores, etc. Então, a pessoa se aprendendo a mergulhar ou olhar nessa complexidade e começar a entender como escutar uma música de uma orquestra toda. Primeiro você escuta a música de um instrumento, e depois de dois instrumentos. A orquestra fica muito confusa, muitos sons ao mesmo tempo. Mas tem uma grande harmonia em tudo. Na natureza é muita harmonia, muito intenção, muito inteligência mesmo no ritmo da natureza, né? Então, para ver isso, você tem que se tornar íntimo. E como começar um novo instrumento musical? Você vai treinando um pouco e vai complexificando cada vez mais e tendo cada vez mais paixão e prazer no processo também. Então, eu queria, por exemplo, que tivesse pessoas uma vez por semana para fazer isso. Não ver uma vez, porque você vem, olha, vai embora, você não entrou na complexidade, não dá. Né? Você olha tudo como um quadro na parede bonito, né? Então, toca profundamente as pessoas. Os agricultores que vêm aqui, eles já entendem mais, porque eles já têm mais costume de fazer leitura de ecossistemas, de plantas, né? Eles ficam muito inspirados e vão embora muito felizes. Mas eu não estou tendo a oportunidade de trabalhar com eles, entendeu? Só ver ir embora não é o suficiente. Né? Então, eu queria ter muito mais visitas que viessem regularmente, né, visitas, né, grupos que vêm uma vez por mês, ou toda semana, etc. Esse tipo de contato. Não, eu não quero mais dar cursos. Eu já passei aos 80. Eu já sou muito grande, mulher grande para estar dando cursos ainda. É um saco dar curso. É muito desgastante. Você tem que achar o grupo, juntar gente, fazer um material, dar curso. Eles dormem lá, e tem um que é vegetariano, outro que não come carne. Né? Não, eu quero que eles venham, olhem, brincam e vão embora. E É fala muito. Até estagiário é muito bom também. Quando eles vêm já com paixão, né? E ficam 2 semanas, fica muito bom também. E qual é o formato hoje, então, para as pessoas conhecerem Marizá? Assim, qual que é o ideal, né, de pessoas que você quer que cheguem, assim, como que é? Olha, visitar mesmo, né? Visitar mesmo, mas eu adoraria se fosse visitar 4 vezes por ano. Com chuva, com seca, começar a ficar íntimo com o lugar, entendeu? Ou visitar uma vez por semana, né? Eu estou reservando quarta-feira para esse tipo de visitas
informais, né? De ajudar a fazer jardinagem, né? Até se a pessoa quiser vir só para descansar também, para mim está ótimo, né? Vir com cobertor e deitar embaixo de uma árvore e não falar com mais ninguém também. Aqui é muito bom para isso. Só domingo que não, que os vizinhos talvez podem botar som alto, mas estamos na Bahia. Mas durante a semana tem muito silêncio aqui, né? Eu só quero que vocês apreciem, né? Você sabe que o ato de apreciar é impossível você se preocupar e você apreciar ao mesmo tempo. São duas atividades que não cabem dentro do mesmo cérebro. Então, se você começa a apreciar a natureza, a beleza de cada folha e tudo, você começa a se abrir para um estado mais meditativo e intuitivo. E a porta de entrada, né? Eu não me importo muito o que fazem e para que fazem. Eu só quero que eles venham e olhem mesmo, que está tão bonito que ninguém está vendo. Mesmo quem vem para passar uma semana vai embora para nunca mais, não viu muita coisa. Embora que eles vão embora mobilizados. Um rapaz, um jovem adulto, veio numa palestra que ele ficou esperando conversar comigo depois. Ele falou, ele visitou aqui como criança e hoje está fazendo a agronomia por causa daquela visita. Então, isso me mostrou que está tendo algum impacto, mas a gente não sabe, né? Mas, né? Com certeza, tá. Agora, a gente deu uma palestra dentro de um evento grande, de uma feira de agricultura familiar, um palco enorme, uma tela tão grande que queimou meus olhos azuis, não podia continuar no dia seguinte, tive que ficar de cama, de olhos fechados, de olhos queimados, né, de tão grande a tela. Você sabe quantas pessoas estiveram lá? 10. 10 pessoas vieram na palestra. Uau. Então, era uma feira grande, cheia de gente. Então, eu desisto. Não vou mais tentar informar nem nada. Quem quiser visitar e aprender, que venha. Embora aqui em setembro eu vou falar num evento bem grande, parece que vai ser 1.000 pessoas no evento. Né? Talvez essa vai ser mais feliz com a experiência. Né? Mas a sua experiência ela reverbera por muitos lugares, você nem imagina, Márcia. Mas, Eu não sei mais, né? A gente dá corda e solta eles no mundo. exato. A gente não sabe. Mas uma das coisas também assim que eu achei muito lindo, né, quando eu fui aí, né, e que é um assunto que também me toca bastante, é a reprodução de sementes de polinização aberta, né? Que eu sei que a sementes também Sim. é uma grande paixão sua, né? E para mim impressionou muito, assim, de perceber que mesmo no sertão, tipo, você consegue reproduzir muitas sementes, você consegue ter um banco de sementes, você consegue, enfim, né, trazer também trazer esse olhar, né, sobre essa diversidade, assim, né, de ter muitos tipos de tomates, de milho, de outras coisas, assim, né? Queria que você... É engraçado que eu estou agora voltando para trás, que eu passei muitos anos assim experimentando muitas coisas e tudo, mas fracassando muito porque experimentando coisas novas e no sertão e na areia a maioria dessas coisas não produzem aqui, entendeu? Que se tem que ter uma coisa que é adaptada ao clima seco, quente e areia ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos nossas culturas. A gente tem nosso milho, e nossas abóboras, e nossos tomates, entendeu? A gente já definiu o que funciona bem aqui. Eu falei para o Luiz Carlos esse ano. O ano que vem eu só vou plantar o que a gente sabe que dá certo aqui. Eu não vou mais arriscar, porque época de plantio é rápido. Né? São 8 meses de seca e 4 meses que pode plantar alguma coisa. Então, se não dá naquele momento, você tem que esperar mais 8 meses de novo para experimentar de novo. Ah, também, eu estava querendo ter mais sucesso, né? Plantar coisas que eu sei que vai produzir, né? Agora a gente está dominando bem. O milho, sobretudo, é super dominado. A gente
o jeito de plantar, né? A gente deixa o campo no verão cheio de mata, e quando a gente vai plantar milho, a gente derruba todo o mato, faz murunduns, faz leiras daquele material, e planta o milho dentro desse material, na ponta do facão. E o milho bomba, fica uns 2 metros de altura. Milho local mesmo, milho crioulo mesmo, né? E o sabor das nossas coisas é incrível. Quanto mais rico o solo, quanto mais minerais no solo, microelementos, mais sabor tem. Isso é outra coisa que eu quero trabalhar mais. As pessoas perceber o sabor, prestar atenção ao sabor das coisas. Se começar a prestar atenção, eles vão ficar deprimidos, eu acho. Porque é o que você compra. A gente compra só uma ou duas coisas na feira, a gente compra um repolho e um pouco de cebola. Porque nada mais da feira tem sabor. Tem sabor de nada, né? Então nem compensa comprar. A gente comprou essa semana passada, uma abóbora muito bonitinha, de uma raça que é muito gostosa. Eu acho que era das grandes irrigações. Não tinha sabor de nada. Era muito bonitinha, sabe? Então, essa é outra coisa. Além de olhar a beleza, eu queria que eles começassem a prestar atenção ao sabor, pelo prazer de comer. Então, eu queria entrar mais pela culinária também. Né? Mas tudo muito informal e barato também. Eu não vou mais. O meu público não tem dinheiro, né? O sertanejo não tem dinheiro. Depois da pandemia, ninguém tem dinheiro, praticamente. Nós também não. Minha aposentadoria está segurando os custos, os salários justo, né? Sobra muito pouco no fim do mês, mas isso me dá a liberdade de não ter que correr atrás dos trocados, né? Por isso que eu estou até com uma certa preguiça de vender meus produtos, né? Porque em vista, em relação ao que a vida aqui custa, o que eu ganho na feira se eu vendo uns tomates, é insignificante, sabe? Você sabe que os agricultores aqui desistiram de plantar, praticamente todo mundo, porque não estava compensando, não está valendo mais a pena. A chuva está menos, o manejo deles não está dando, está menos resultado que o nosso, né? E a mão de obra não paga o produto não vale o que se custa a mão de obra. Então, quem mora na cidade tem que acordar e ficar um pouco ligado a essa questão, né? Que os agricultores tradicionais daqui estão desistindo de plantar. Eu acho que aqui são 70 famílias, eu acho que 3 famílias plantaram um campo de milho só. Feijão, talvez 2 vizinhos só. Né? Então, quem mora na cidade tem que começar a prestar atenção a essa questão. Né? A agricultura industrial está falido, só sobrevive pelo banco, e a agricultura de pequena escala aqui do sertão está parando, porque a chuva está menos, as solos degradados não seguram a água. Não sei se a chuva está menos, eu acho que o solo está absorvendo menos água, né? Que a Embrapa calculou que no sertão se perde 80% da água é perdida, né? Por causa do manejo do solo. Né? É, uau mesmo. Uau! Por, por evaporação e por escoamento. Por isso que tem enchentes no sertão. Água corre, né? Então, se a gente faz com que toda a água infiltre, que no nosso caso, de repente parece que está chovendo mais. As pessoas dizem, quando chovia mais, mas eu acho que não chovia mais. Os solos eram menos degradados, estavam absorvendo o solo, a chuva mais. Né? Por isso que eu falo bem no começo da nossa conversa, a importância de infiltrar. Né? Essa é a chave para nós, em relação à água. Né? Em relação à fertilidade, em relação à beleza, em relação à produção. É conseguir que a água infiltre. É a chave. E você citou em algum momento da conversa, né, que quando você chegou as pessoas achavam que você era maluca, né, doida. E quantas pessoas hoje estão envolvidas assim no Marizá? Eu sei que muitas pessoas da comunidade local passaram por aí, tem várias envolvidas no dia a Não dia. passaram nada, ninguém.
Nenhum vizinho veio aqui para olhar, nenhum. Agora, veio muita gente de outro lugar, tem gente que vem de outros países, tem gente que vem de Salvador, de São Paulo, mas de Marizá, ninguém. E, na minha experiência, não tem nenhum inovador agrícola que influenciou seus vizinhos. Ninguém. A gente faz eventos, faz cursos e convida todo mundo, portas abertas, gratuito, não sei. Não vem ninguém. Agora, Luiz Carlos, que é jovem, homem e agricultor daqui, está tendo muito sucesso e ele está chamando mais atenção, porque sou estrangeira, mulher rica, né? Então, né? Mas Luiz Carlos está começando a ter um sucesso brilhante, né? E ele já está combinado, ele que vai dar continuidade aqui, né? Já está combinado tudo isso. E o pai dele vem 3 dias por semana como diarista. E o pai dele está encantado, encantado. E ele está entendendo tudo, ele está já começando a ter iniciativa, ele está fazendo a ponte entre o Luiz Carlos, que é o autor, que quer produzir, e, né? Ele não é insensível às coisas da beleza, mas eu nunca vi ele plantar uma flor, né? Mas o pai dele tem esse lado, mas tem o lado actor também. Então, ele cria a ponte entre o meu mundo e o mundo do Luiz Carlos, né? Então, ele está encantado e ele é um dos atores mais bem-sucedidos, mais respeitados do bairro. Então, eu acho que talvez ele vai ter uma influência mais do que eu ou até Luiz, né? Porque ele é alguém que vem de fora, entrou de fora. Ele nunca tinha entrado aqui para olhar. Nem o pai do Luiz Carlos, nem o marido das duas cozinheiras que ficaram 17 anos aqui, nenhum marido veio para olhar. Nem elas estavam fazendo, entendeu? Por isso que eu desisti dessa ilusão de influenciar os vizinhos. Agora, o pai do Luiz Carlos me diz que se queima menos coisa na região do que antigamente por minha influência. Eu não sei se eu acredito, mas ele diz que tem algumas coisas que mudaram, né? Agora, na minha influência, ou experiência, os agricultores começam a prestar atenção quando a produção começa a aumentar. E eu sempre falava que eu vou abrir a boca quando eu produzo mais do que eles. E hoje isso é o caso, a gente produz mais do que eles. Porque no começo, eles produzem estragando a terra, forçando a terra, monocultura, né? Arando e tudo. Mas o solo deles degradou, eles produzem muito menos e o nosso solo está crescendo, está dando saltos. Então, nossa produção é maior e muito mais bonito, muito mais. Luiz Carlos leva o produto para a feira, às 9 horas já vendeu tudo. Né? Ele não tem que ficar até 1 hora da tarde quando fecha a feira. Né? Ele vende tudo, né? Porque todo mundo sabe. E a aipim dele é uma delícia. Quem diria que a aipim pode mudar tanto de sabor? Né? Então, eles estão começando a prestar atenção, mas eles não estão nem. Eles não me pediram fazer isso, nem, não me pediram mudar eles. Quem sou eu, né? Né? Então, eu tenho um forte senso de comunidade, mas talvez a comunidade vai ser outra. A gente tem a impressão que não vai ser esses agricultores que vão entrar nessa onda, nessa nova forma de agricultura, que mais agrofloresta do que agricultura. Eu acho que vai ser novas pessoas que vão chegar. Né? E aqui os filhos não estão fazendo agricultura. Os velhos já pararam, não estão encorajando os filhos de ficar na terra. Né? Então, vai ser, talvez, as pessoas novas, que nem eu, os neo-rurais, né? Que vão vir. Não sei. Então, Márcia, já estamos aqui há 1 hora conversando. falei muito já. Não, maravilhoso. Amo te ouvir falar. Mas queria que você, né, para a gente ir se encaminhando para o final, queria que você trouxesse assim. É isso, quando eu te ouço, para mim é sempre uma grande inspiração e eu lembro muito daquela publicação que você fez há muito tempo atrás, chamado Sítio Abundante, né?
E você acabou de tocar nesse assunto, assim, né? Enfim, que talvez enfim, a mudança possa ser feita por pessoas que espontaneamente se sensibilizam, né, com essa volta à Terra e se propõem a voltar, né, para a Terra e criar uma Eu intimidade. diria, é uma coisa mais simples. Comece a plantar. Onde você estiver. Não precisa nem voltar para a terra ainda. Entendeu? Plante na esquina. Faça uma horta comunitária, né? Planta na beira da estrada. O prazer é o prazer de plantar. Não é nem o prazer. Porque quando você vai para a terra, é uma labuta muito grande. É muito trabalho, né? Mas começa primeiro a plantar, né? Aprender a botar semente no chão, né? Fazer mudas, né? Faça mudas e enfiar em qualquer lugar, como as pessoas que pegam árvores e plantam na beira do rio, porque qualquer lugar dessas você já está fazendo a conexão com a natureza, ela vai começar a conversar com você e você pode ir complexificando sua vida pouco a pouco, indo para terras maiores se quiser. Mas pode começar onde você estiver, já não precisa mudar para o campo. Mudar para o campo é muito, muito labuto e às vezes solitário, né? Então, é melhor juntar um bando de amigos e pegar emprestado 1 hectare de terra e plantar aquele hectare de terra com um bando de amigos. É muito mais satisfatório e muito mais menos desgastante do que você sozinha ter uma terra própria. Eu estou vendo isso no YouTube, como as pessoas estão exaustos, né? Nós não, porque sabe que a gente não depende da renda da produção para sustentar o projeto, para pagar os salários. Nós somos pagos pelo governo, porque sou aposentado, né? Então, como tem a aposentadoria para pagar as despesas, a gente não precisa trabalhar tanto para sustentar isso. Então, plante pelo prazer mesmo. Enfim, faz. Não precisa pedir permissão. Vai enfiando. As, né? Não precisa fazer grandes problemas, grandes projetos. Não precisa fazer uma ONG nem pedir ao governo lhe sustentar. Não. Pega um. Tem um movimento que se chama Incredible Edible, incríveis comestíveis. Eles fazem isso. Só enfiar plantas em todo lugar. Você vai ter muito prazer, vai aumentar a natureza, vai aumentar a produção de alimentos e vai ter muito prazer e a partir de lá talvez parte para uma coisa maior. Não faça o que eu fiz. Essa já é uma boa síntese da conversa. E para a gente acabar, né, para a gente finalizar, você quer deixar mais algum recado para as pessoas assim, que estão ouvindo? Não. O único recado é que a natureza quer muito que você faça isso e ela está observando e participando também. Então, sempre, se você tiver vontade mesmo de fazer uma coisa, faça. Porque em grande parte eu percebo que é a própria natureza que está orientando, né? Então, está sempre aberta a essa voz que vem de encontro aos seus esforços, né? Se você tiver tesão para fazer uma coisa, faça, porque é a coisa certa. Uau! Gratidão, Márcia, aí por essa Obrigada. disponibilidade. Eu peguei asas, mas obrigado de me dar essa oportunidade que eu estava com vontade mesmo de alcançar um público maior.